Hoje eu quero falar com vocês sobre o código da oração na família. Vamos lá para Atos, capítulo 16, versículo 31. Nós vamos perceber que há um contexto disso daí. Em Atos 16, versículo 31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O contexto disso daí, no versículo 30, é que é uma resposta a um desespero de um homem que sabia que não somente ele, mas a sua casa estava destinada à morte. O que responder? Paulo e Silas então respondem para eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Há um código que é liberado, que é destravado no ambiente familiar. E eu gostaria que nessa noite nós fôssemos encorajados a destravar esse código, a liberar esse código, a andar sob este código, a saber destravar esse código. Porque se existe algo que o inimigo não quer que aconteça, é que uma família entre em oração. Ele pode até fazer com que as instituições cresçam, ele não tem problema nenhum de que haja canais de televisão, ele não vê problema nenhum em que haja uma certa prosperidade ou um certo avanço. Mas quando uma família entra em oração, significa que uma igreja está entrando em oração. Significa que uma comunidade está destravando um código que só os céus tem poder para agir sobre a terra. Estou conseguindo entender? Amém? O objetivo que eu tenho nessa noite é mostrar que existe um código liberado, revelado por Deus no ambiente familiar. Você sabia que o lugar de maior incidência de acontecimentos de oração na história da igreja, até os dias atuais, é no contexto familiar? Milagres, o seu DNA tem um contexto de restaurar alguma família. É um filho que se perdeu, é uma restauração que pode trazer alegria, tem um sentimento, tem um sentido de restaurar a família e conduzi-la a um lugar de oração. Quantos estão comigo? A família é o maior agente natural de modelação cultural que existe. Se nós olharmos hoje, existe, por exemplo, o islamismo é uma religião que cresce sem armas, apesar de ter os seus extremistas. O que é que eles fazem? Eles colocam uma cultura no ambiente familiar e faz com que essa família cresça cada vez mais e espalhe-se sobre a terra. O código de Deus para preencher a terra com a sua glória foi: frutificai e multiplicai. Não foi isso? Sim ou não? Estão comigo? No Gênesis, lembram disso? Esse código é um código que Deus está dizendo assim, esse princípio é um princípio que Deus está dizendo assim: olha, a minha glória eu invisto em vocês e vocês reproduzem esta glória, esta face, esse meu caráter, o jeito de lidar com as coisas, o jeito de resolver as coisas, os pensamentos de como agir, de como prosperar, de como frutificar, de como lidar com as coisas. Tudo isso vai ser revelado e mostrado por meio da família, por meio de um ambiente de comunicação entre o céu e terra, por meio da oração. Mas o pecado vem e quebra essa conexão. E agora se espalha e só é restaurada agora em Cristo Jesus. É por isso que em Hebreus diz que quando Jesus está chegando nos céus, ele diz: filho, hoje eu te gerei. Também a palavra de Deus diz que Jesus não tem problema algum de ser chamado irmãos. E Deus não tem vergonha de ser chamado de pai. Alô? Estão comigo? Mas ter uma família ou constituir uma família não é o problema. Não significa que já chegou a solução. Porque uma família sem comunicação são apenas uma reunião de pessoas. Estou conseguindo entender?
quero que vocês estejam atentos a isso. A família, para Deus é o maior, como eu posso dizer, é a maior ferramenta natural para que a sua glória cresça, independente de crises, independente de governos. A família se encontra em todo canto. E o modelo cultural que Deus quer atravessar e passar para as pessoas é a cultura do reino. Uma cultura de comunicação chamada oração, chamada palavra da fé que pregamos, chamada curas, chamado milagres, chamado sinais, chamado prodígios, chamado restauração, chamado força, chamada alegria, chamada prosperidade. Estou conseguindo entender? Isso não acontece em uma só coisa, numa só pessoa. Um lar em oração é a certeza de transformação do mundo. Um lar em oração é a certeza de que essa igreja prosperará. Um lar em oração é a certeza de que os filhos se darão bem, independente de qualquer dificuldade. Um lar em oração significa um lar robustecido, preparado para o tempo atual e o que há de vir. Estão comigo? Uma igreja de oração se mantém sustentável por meio de famílias que oram. Diga a pessoa que está ao seu lado. Uma igreja de oração se mantém sustentável por meio de famílias que oram. No domingo agora eu quero encorajar você, e até você que está nos assistindo, a seguir e se inscrever no canal da Comunidade Evangélica Palavra da Fé. E no domingo agora se iniciou uma série sobre os sinais da volta de Jesus. E os sinais da volta de Jesus, o pastor estará discorrendo sobre a igreja, sobre o mundo, sobre Israel e tantas outras coisas que virão. Vai ser tremendo e já está sendo. E houve uma frase que ele falou que é bastante confrontadora. Ou você tapa os ouvidos, ou você se enrola no seu edredom e diz assim, não foi comigo que ele falou. Ou você diz assim, recebe a bola no peito e diz assim, eu preciso tomar uma posição. A pandemia, a frase, abre aspas, foi, a pandemia ela não veio trazer caos simplesmente, mais ou menos isso que ele falou, mas a pandemia ela veio simplesmente tornar claro, expor uma situação que já se estava lá. Por que eu digo isso? Porque no momento de dificuldade, Jesus falou isso, é no momento de tempestade que descobrimos em qual lugar sua casa, sua vida tem sido construída. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, jamais sou abalado, santo. Veja, uma relação de comunicação com quem Deus é, e por isso eu construo a minha casa baseado em que Ele é. Pode vir a tempestade e ela permanece. Mas veja, o teste é a tempestade. Nós estamos vivendo agora um tempo de chuva. E não pense que é só no ano 2021, não. Nesse mesmo período, sazonalmente falando, quando foi 2022, vamos esperar um período de chuva. Para alguns, recebem com alegria, significa que é colheita certa, semente vai amadurecer. Para outros, se não tiver com a casa e o lugar, ou a terra, o terreno preparado, significa sinal de desastre. Quantos estão comigo? Eu estou focando no código da oração. Por quê? Talvez você ache bonito o nome código. O tema dessa ministração ia ser outro, a importância da oração na família, top. E no final, quando eu já ia fechando as coisas, veio essa palavra código.
Eu achei mais do que bonito, eu achei mais do que emblemático. Eu percebi no meu coração que era a palavra certa para colocar. E eu, ao pesquisar sobre código, a palavra código significa que é o ponto de partida do qual é elaborada e decifrada uma mensagem. O código é o meio pelo qual se passa a mensagem, seja por gestos, figura, fala e escrita. E o que seria isso se não uma família? O que seria isso se não um código da oração na família? Uma palavra usada para nomear um tipo de comunicação composta por símbolos, letras, números e até desenho. Agora veja só, segurem isso. Qual é o objetivo do código? Manter e transmitir. Diga manter e transmitir. Diga manter e transmitir. Uma mensagem de forma oculta, privada e íntima, podendo ser entendida apenas pelas pessoas que conhecem o devido código. Antigamente, principalmente o que deu um novo rumo à Segunda Guerra Mundial, foi quando um dos times, um dos aliados, contratou uma série de cientistas, de matemáticos, para descobrir os códigos que os alemães estavam transmitidos entre as suas tropas. Porque o código é algo que é transmitido pela família, tem resultados externos. Ninguém sabe o que aconteceu. Uma bomba estourou, um agrupamento saiu de um canto para o outro, quando menos esperava, uma tropa, um batalhão era dizimado, porque houve uma linguagem que não foi decifrada. As pessoas só viam resultados, mas não entendiam a linguagem, porque era um código. Se nós entendermos isso, nós vamos praticar mais a oração. O inimigo não vai tentar colocar uma coisa, mas o código da oração vai nos permitir ter uma linguagem com o Espírito. E o pastor trouxe na outra terça-feira que, quantos lembram, orando no Espírito, que código sobrenatural. Você não sabe como, mas sabe que está fortalecido. Você não sabe como, não é que você fica esperando algo ruim chegar. A questão é que você está pronto para qualquer coisa. Nós somos chamados para ir. Nós somos chamados para prevalecer. Nós somos chamados para arrebentar. Mesmo que algumas vezes nós tenhamos que nos defender e outras vezes tenhamos até que absorver alguns golpes. Mas nós nos recompomos e utilizamos os códigos. Não abra mão da sua casa. Esse código de oração vai instalar dentro de você uma linguagem. Eu não vou abrir mão da minha família. Eu não vou abrir mão do meu filho. Eu não vou abrir mão da minha filha. Eu não vou abrir mão da prosperidade de Deus sobre a minha vida. Eu não vou abrir mão de uma porta de emprego para o meu pai, para o meu esposo. Estou conseguindo entender tudo o que se refere a isso. Porque esse código liberado, ampliado, vai fazer com que cortinas saiam dos seus olhos. Vai fazer com que amarras que dificultam você de agir numa comunidade geral seja quebrada. Você e eu não teremos dificuldades em obedecer, em seguir comandos de uma comunidade, porque você já experimentou esse código. A oração, como já foi ministrado aqui, meus irmãos, nós temos riqueza, que é isso? Você está esquecido, hoje passa lá no YouTube, sem falar que você pode consultar, claro, o Espírito Santo continua ativo, tá? Mas a oração não é um lugar apenas de refúgio. Não abra mão da sua casa. Traga as rédeas da sua família por meio da oração. Vou repetir. Traga as rédeas da sua família. Ou traga a sua família as rédeas da oração. Veja, não é porque existe um cavalo selvagem que ainda não foi domado, o que é que você faz? Esse cavalo é muito bom, ele veio do lado, sei lá de onde, esqueci até o nome, o White House, sei lá, o nome de uma marca, de um tipo de cavalo lá nos Estados Unidos, que é justamente para guerras, e é um cavalo que é trazido selvagem, mas ele precisa ser domado.
Ele está cheio de força, mas ele só precisa ser direcionado. O código da oração nos ajuda não é a limitar, mas a direcionar a energia da nossa família para o proveito da causa de Deus. Consegue entender, amados? Você não dá um tiro no cavalo, você chama ele às rédeas. O espírito de fé, diga a pessoa que está ao seu lado, o espírito de fé, diga com força, diga o espírito de fé está a seu favor. Veja, a palavra não vem aqui para forçar você, ela vem para conduzir. Ela não pressiona, ela conduz, ela ativa. Então o espírito de fé é aquilo que você vê, você consegue visualizar, ainda que não seja palpável. Há muitos cegos naturais que conseguem enxergar muito mais do que aqueles que têm olhos físicos sãos, porque ele tem uma habilidade, ele destrava outras coisas, o ouvido, o tato, o paladar, outros sentidos são aguçados, mas ele tem uma visão das coisas. Sabe de uma coisa, querido, você já parou para notar que no milagre que Jesus manda o cara se lavar lá, ele faz lodo e unta os olhos daquele cego, você já parou para notar que Jesus disse assim, vá para o tanque, vá ao tanque e se lave. Escute, as coordenadas, como é que eu posso dizer? Jesus conhecia o caminho, os discípulos que estavam ao redor conheciam porque ele via. Mas você nunca parou para notar que aquele cego, que nunca viu aquele caminho, mas ele chegou lá sem problemas? Porque ele tinha uma visão que foi aguçada. Deus nos deu uma capacidade de ver além. E deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus me garante que o espírito da fé me ajuda a entender que se eu consigo ver em Deus, é porque já existe. Vamos nós. Uma irmã, na igreja do David Ong Shu, ela tinha um problema com uma filha. Apesar de ter sido criada na base cristã, na igreja lá cristã, teve um momento na fase da sua vida que ela se debandou, se revoltou. E ela se revoltou de tal forma que ela começou a fazer uso do seu corpo para ganhar a própria vida. Ou seja, ela se tornou uma prostituta de elite, e todo mundo daquela área social de alta elite conhecia aquela jovem como uma prostituta. Ao ponto de seu pai a deserdar, não queria ela em casa. Mas a mulher, ela resolveu segurar as rédeas da sua família por meio da oração. E ela, o pastor David Ong Shu, falando, disse que ela chegou no seu gabinete e falou, ele disse assim, e o que é que você tem declarado sobre a vida dela? O que é que você vê? Se você tivesse que me dizer quem era a sua filha agora, como é que você descreveria? Então ela começou a descrever a filha como ela via com os olhos. O que a fez deserdar? O que a fez sair de casa? O que a fez ser desprezada? Ele disse, você precisa mudar o que você vê. Você precisa mudar o que você fala. Você precisa agir no espírito de fé. Mas pastor, eu estou orando, sim, orando, mas orando o quê? Que código você está utilizando? E a partir dali ela foi orientada, ensinada a falar o que ela queria ver. Tu tens o que tu vês, tu és o que tu dizes. E ela, cada vez que estava orando pela filha, começou a chamar a filha como uma mulher de Deus, como uma mulher íntegra, restaurada e tal. E conta-se o testemunho que aquela jovem, numa das suas noites, ela fica desesperada e bate uma saudade de casa, ela não sabe o porquê. Olha aí o código, ela não sabia o porquê. Mas chega em casa e fica aqui, não, mas meu pai vai me desprezar, minha mãe não vai me querer em casa. Enfim, ela chega em casa, e quando abre a porta, dá de cara com a mãe, e a mãe diz, linda filha. Porque o código já havia tomado toda a sua linguagem, e aquilo ali destravou, destruiu todo o sentimento de rejeição, de desprezo, de tudo naquela mulher.
E hoje ela é uma das maiores líderes de célula da igreja do pastor David Young Cho. Casada, já teve logo 4 filhos. Deus é assim. Resgata a sua casa, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus bens, por meio da oração. É um código que Deus nos deu como família. Junta a sua família para orar. A família que vai entender os sinais da volta de Jesus e ter capacidade de lidar com tudo isso, com todo esse cenário, sem ter medo, é uma família que ora. Porque a oração sempre levará você a entender o tempo do fim. Estou comigo? Amém. Aleluia. 1 Samuel capítulo 30, versículo de 6 a 8. E 18 e 20, vocês anotem isso, eu não sei se vocês gostam de anotar, mas isso é bom, né? Porque você vai rever lá no canal que você não precisa anotar, tá? Mas 1 Samuel capítulo 30, de 6 a 8, e o versículo 18 e 20, vai mostrar um dia que Davi, o adorador, o top de linha, chamado coração de Deus, chega um momento que de tantas conquistas, ele chega em seu lugar, chega na sua casa, chega na sua cidade, e o inimigo havia roubado, destruído as suas casas, levado suas mulheres e filhas, e de todos os seus soldados. É um choque, gente, é um choque ou não é um choque? Você está servindo a Deus, está fazendo a coisa certa, e quando chega na sua casa, uma notícia alarmante chega: cadê meus filhos? Cadê a minha filha? Cadê? Ele já vê a cidade toda em destruição. E se você observar aí na sua Bíblia, existe, viu? Na sua Bíblia ainda existe, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e o versículo 6 e 8, mostra que ele estava tão angustiado, mas ele entendia o código. Ele chama um parceiro de oração. Nós já falamos sobre isso aqui. Diz assim: eu sei o caminho, como lidar com isso. E ele consulta ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, o que eu faço? Ele diz: vai lá, corre atrás desses caras e você vai pegar eles. E eu vou te dar não somente os inimigos nas tuas mãos, mas tudo que ele roubou e todo o despojo dele. O que Davi fez? Davi seguiu a orientação de Deus. E a palavra de Deus diz, ele não ficou sentado esperando, já que o Senhor falou, então vamos ver o que acontece. Já que tem uma palavra profética sobre a minha família, então eu vou esperar. Não, ele correu atrás, ele agiu. Ele entendeu o código de oração na família faz com que você tenha ações correspondentes à linguagem de Deus. Estou conseguindo entender, amados? Ou eu apenas estou falando bonito? Estou conseguindo entender? Amém, 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 aleluia. No versículo 18 e 20 vai dizer que ele trouxe tudo de volta e todos se alegraram com isso. A oração é a plataforma de operação da família da Igreja de Cristo. Vou repetir isso. A oração é a plataforma de operação das famílias da Igreja de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que em todas as casas, a cultura de oração, o cheiro de oração, a linguagem de oração, as pessoas eram identificadas pelo seu movimento de oração. Estou conseguindo entender? Não era algo alheio, não era apenas um departamento, era a vida da igreja. É tanto que em Atos capítulo 12, quando Pedro é preso, está prestes a morrer, a gente diz assim: eita, não dá, eu fico imaginando, diz assim, gente, olha, Fábia, eu sei que a gente ora aqui na casa, vamos lá na casa de Maria, o povo está orando. Estou conseguindo entender? E eles correm para a casa de Maria, enquanto outras janelas também estão acesas a favor de Pedro, e todos sabem a história. Um código é liberado na família, e Pedro é livre, é solto externamente. Por favor, quantos estão comigo? Posso ouvir um glória a Deus? Tem casa de Maria, tem a casa de Lídia. Paulo em viagem encontra uma mulher chamada Lídia, ele diz assim: ei, vem para a minha casa, porque era um lugar de oração. Casa de Priscila e Áquila, uma casa de oração. Amém, queridos? Esse código de oração nos torna vigilantes, e como pais, aí vai uma notícia para os pais, inclusive eu, e você que ainda não é pai, mas tem um potencial para ser. Estou falando com você, viu, filhos? Mulheres principalmente. Deus traz, por exemplo, para Joquebede. Joquebede é uma mulher, um ventre geracional está ali, gente. 3 gerações.
Sai daquele ventre. Se você não souber quem é Joquebede, pergunta ao seu filho. Se ele vem aqui para a igreja, ele vai saber. Na escolinha, vai saber que Joquebede é a mãe de José, né? Vou fazer que nem o pastor José, né? Não, é a mãe de Moisés. Mas veja, essa mulher ela dá à luz a uma geração profética, que é Miriam, que era profeta. Ela dá à luz a uma geração sacerdotal, que é Arão. E ela dá à luz a uma geração de libertador. Seus filhos não serão para a calamidade, seus filhos serão para a glória do Senhor. Seus filhos não serão para a destruição, mas serão para a glória do Senhor. Os pais de João Batista, eu estou trazendo um compêndio de coisas, uma reunião, eu estou catalisando informações para que você perceba que a sua casa está dentro desse quebra-cabeça que Deus chama de código de oração. Quando o pastor Jaizil chega aqui e expõe a sua vida como casa, como família, é abrindo o leque, dizendo assim: ei, esse código é para vocês também. Quando alguém vê na comunidade outro profetizando, alguns invejosos chegam para Moisés e dizem: Moisés, tem uns caras aí que estão profetizando, ei, manda ele calar, porque ele não está falando em nome do Senhor, nós que somos constituídos líderes. Ele diz assim: quem dera que todos profetizassem como eu. Quem dera que todos... O que nós estamos querendo dizer aqui: ei, não nos coloque em nenhum lugar que nós não pedimos para que vocês nos colocassem. Coloquem-se no lugar que nós estamos chamando vocês para serem plataforma de oração, uma família de oração. Ei, por favor, estão me entendendo, queridos? Os gabinetes pastorais servirão de aquecimento, de regar uma semente plantada. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, geradores de precursores, eram inférteis, mas por meio de uma palavra, por meio de um código de oração, gera João Batista. Assim como Hebreus 11, que diz que tem uma galeria de homens e mulheres, e diz assim, que chega para Fábio, chega para Bahia, chega para Felipe, chega para o pastor Jaizinho, chega para Suelen, chega para Alexandre, e diz: ei, há uma galeria, uma arquibancada olhando para vocês, dizendo assim: vale a pena confiar. Vale a pena vir na Avenida João Ribeiro 1153 e orar. Vale a pena ser família de oração na sua casa. Vale a pena nos reunir. Vale a pena. Não seja como Jó. Jó, quando orou, fez a coisa, mas a intenção equivocada. Vou dizer, por favor, isso é sério. Nós podemos estar fazendo a coisa certa com a intenção equivocada, desviada, não certa. Você sabe que quando uma flecha é lançada, 1 milímetro só, no seu final ela é desviada, ela não acerta o alvo. Jó, a palavra de Deus diz que Jó apresentava os seus filhos, mas ele tinha medo de que acontecesse o que aconteceu. Como estou conseguindo entender, amados? Em Isaías 65, 23. Eu não vou ler, eu vou deixar que vocês vejam em casa. Há uma promessa de Deus para a sua casa e para os seus filhos. Eu estou indo para o final. Quando você ativa, quando você cultiva esse código, essa linguagem de oração, como é que isso acontece? As coisas de Deus começam a ser atraídas para a sua casa. Ei, vocês estão aqui? Os olhos do Senhor, diz em 2 Crônicas 16, 9, ou 19, 6, eu sempre confundo isso. Alguém me ajuda depois. Diz assim, que os olhos do Senhor perpassam por toda a terra, buscando. Essa palavra buscando é assim, aquela sensação de ser puxado
de ser atraído, algo que conecte. Aí ele passa lá pela Avenida Franco Sobral, que é hoje onde eu estou morando, ele diz assim: ei, tem, no meio desses apartamentos, desses blocos aqui, tem alguém que atrai a minha presença. Vocês estão comigo? Para mostrar o seu poder. Quando nós entramos nisso, foi o que a viúva fez, foi o que a viúva de Sarepta fez, foi o que aquela sunamita fez com os profetas. Os filhos dela, a família dela, teve um toque com o profético de Deus. Pô, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu estou dizendo que a minha casa e a sua casa podem ampliar esse código. Quando nós nos reunimos aqui, começamos a orar. Gente, que isso, são famílias reunidas. Deixa eu dizer uma coisa, é porque talvez vocês não conheçam, eu entendo. Assim, quando o pastor Jairzinho, por exemplo, está aqui conversando, ele não vê indivíduo, ele vê famílias. Essa visão que está na mente dele, é a visão que Deus deu no coração dele. Estão conseguindo entender? Então assim, pescar um não é pescar um, é pescar um que é famílias. Estão comigo? E mesmo que havendo morte, observe, houve morte nos dois casos, mas havia um código de oração, e o profético chega lá e traz ressurreição. Não é uma questão para ser um lugar perfeito, vou repetir. A família não é que é uma pressão, um estigma, um paradigma para ser um lugar extremamente perfeito. Mas é um lugar onde se busca constantemente aquele que é perfeito, que tem a provisão, que tem tudo o que é necessário para aperfeiçoar as nossas vidas. Estão comigo? É aquele momento que você é bichinho, coisinha tão linda, nenenzinho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, chega na fase de adolescente, aí você percebe que precisa de oração, nas decisões, quando é criança, como agir. Estão conseguindo entender, amados? Amém? Quando minha filha precisou de uma cirurgia, que chegou a notícia do que eu pensei que seria um câncer, você não pensa que veio não, foi buf, 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 buf. Eu disse, eu vou me levantar, vou me posicionar, vou entrar em código de oração na minha família. Chamei outras pessoas que poderiam estar comigo no código de oração com a minha família. O pastor Jairzinho é um desses, amigos de família. E nós começamos a nos posicionar, a ver o milagre e começar a falar. Hoje minha filha está aí linda, poderosa, maravilhosa, glória a Deus, aleluia. E agora eu permaneço no código de oração ainda. Por quê? Porque ela precisa cada vez mais seguir os destinos que Deus tem para ela, o propósito. Faça como Ana, crie vestes sacerdotais de ano em ano. Ana garantia o chamado de Samuel, orando. Enquanto tecia a túnica, era uma de filho, não esqueça do seu chamado. Filho, não esqueça quem você é. Faça da sua casa um ambiente de louvor. Opa, não mexe nesse lado, que esquenta a coisa aqui. Faça da sua casa um ambiente de louvor. Crie playlists que seja maior que o som de louvor a Deus. Seja algo que sua filha repita, seja algo que até ela escrevendo a prova, seja algo que até ela dormindo, ela se acorde, quando tiver, sabe como você vai perceber se o ambiente da sua casa é realmente de louvor? É se de repente você ver a sua filha, o seu filho ou você lavando os pratos e de repente você canta uma música, você vai dizer alô, você não diz alô, você diz aleluia. Estão conseguindo entender, amados? Porque Deus habita nesse lance aí, Ele gosta dessas coisas. Salmo 22, 3 diz isso. Vencer pela restauração do altar é substituir o Deus que está sendo adotado. Precisamos rever o código de oração, porque à medida que veja, não é fácil, viu, pastor? Não é fácil. E para você não pensar que eu sou o cara
De um tempo para cá, eu cheguei para a Cristina, a minha linda e amada esposa, a Galacta, eu disse para ela: filha, na verdade foi até mais ela, olha só, escute isso, e eu estou terminando com isso. Ele disse assim: filho, você é uma pessoa que se dá tanto, você é uma pessoa que conhece a Deus, mas eu tenho um receio de que a nossa casa não experimente aquilo que você diz para as outras pessoas. Você acha que eu fiquei choramingando? Aquilo foi uma pancada, bem no meio da... pá! Mas eu vi tanto amor naquilo, naquele zelo de Deus, que eu disse: Senhor, eu começo a restaurar o altar da minha casa. Estou conseguindo entender? E como Elias, restaurando um altar. Sabe por quê, amados? À medida que o inimigo vê você restaurando um altar, ele sabe que o tempo de governo dele, como o Deus desse século, na sua casa, não tem domínio. Eu vou lhe dizer, trazer um exemplo do que é o domínio, o governo do Deus desse século, influenciando a nossa casa. Para você não ficar aí andando, pensando que é uma coisa só abstrata. Sabe aquelas medidas de Ibope que diz, quando diz assim, por exemplo, o SBT ganhou da Globo porque está transmitida a Copa América. É a Copa América? A Copa América, tal tudo. Aí, como é que sabem disso? Porque há um medidor que sabe de tantos habitantes, quantos estão conectados com aquela mídia. Aí o que acontece? Por exemplo, o que ele quer dizer é que a programação dessa emissora Globo, naquela casa, naquele devido horário, não governa, não tem influência. Porque aquela família resolveu entrar em outro canal. Vocês estão comigo? Então tem coisas que o Deus desse século está tentando colocar em nossa casa. Aí o que é que a gente faz? A gente muda de canal, não é mudar de canal simplesmente a televisão, não. Muda o código. Aí o rastreamento, ele vai chegar e vai tentar, uma filosofia, um pensamento de preguiça, um pensamento de entretenimento, um pensamento de pornografia, e veja um pensamento de LGBTQI, e todos o que for. De coisas que parecem, que confundem, escutem, confundem. Uma pessoa confusa, ela não sabe para onde ir. O problema não está na fome, o problema não está na curiosidade, o problema está no que se coloca à mesa para comer. Que código? Eu quero encorajar você a se levantar como uma família de oração. Orar até que? Orar até que? Orar até que, como Elias fez. Orar até que, como Elias fez. Orar até que, eu vou subir, Senhor, no lugar que deve ser. Eu vou orar. Como é que estão os céus externos? Não tem nenhuma nuvem, mas eu ainda continuo. Aí vai alguém, meu esposo, como é que você viu a atitude da nossa filha hoje? Como é que está a Rebeca desse jeito? Como é que está a fulana desse jeito? Como é que está a Júlia? Uns se conversam, não, ainda não há notícias, ainda não vejo sinais externos. Mas então você volta de novo, ora, começa a orar, até que, escute, há momentos de oração de espera. Amém, amados? Amém, amém, amém. Eu quero encorajar você, eu trouxe algumas coisas aqui, que podem ajudar você a ser prático nisso. Não vou dizer tudo, mas eu quero provocar. Não sei se de repente até pela mídia a gente pode liberar isso. Mas coisas práticas. Ore a passagem das Escrituras, ore a Bíblia em voz alta. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Orem em voz alta. Ei, estão comigo? Ore em voz alta a palavra. Declare a palavra em alta voz. Tem um livro de oração. Isso me fez lembrar, pastor, sabe de quê? Enquanto eu estava escrevendo, do tempo da nossa célula, que a gente tinha um caderno de oração, e tinha um pedido de oração, e outra folha, ou um espaço era reservado para o dia que a coisa fosse resolvida. Tem um retrato da sua família, junto ali. Se você for na casa do pastor Jair, tem logo de cara lá os negócios. Na minha ainda não tem não, a minha é só
Quase ainda não cheguei nesse nível, não. E eu vou terminar com isso. Anote os pensamentos. Diga a pessoa que está ao seu lado, anote os pensamentos. Vou repetir, diga, anote os pensamentos. Diga, anote o que vem na sua cabeça. Quando você começar a liberar esses códigos da família, junto de oração, o Senhor vai começar a liberar coisas no seu coração. E de repente, eu até anotei alguns exemplos aqui, pode parecer ideias insignificantes, mas ao colocar em prática, você se surpreenderá com o processo de transformação que será ativado. Por exemplo, uma ideia: deixe Rebeca fazer o café hoje. Do nada, saia com ela para tomar um açaí. Veja qual filme você vai assistir junto com ela. Eu estou dizendo coisas práticas, amados. Por favor, vocês estão entendendo? Vocês estão começando a agir, provocando transformações com um código da oração. O inimigo nem sabe. E talvez às vezes até a própria pessoa nem sabe. Mas no final, a bomba será lançada e o governo de Deus será restabelecido e as coisas se prosperarão para o bem daqueles que amam o Senhor.